O capítulo 1053 tem absolutamente tudo que um fã de One Piece deseja. Novas recompensas, um almirante destruindo comandantes de Yonkou e tendo sua figura e seus poderes revelados, um panorama histórico do mundo, descobrindo os incríveis feitos dos Chapéus de Palha, queda de 2 Yonkous, Kid e Law atingindo o triplo bilhão, Sabo sendo usado de símbolo para combatentes revolucionários ao redor do mundo, o governo mundial em polvorosa por ter perdido o controle, a descoberta da localização de mais uma arma ancestral, tudo isso culmina em uma supernova explosiva que revelou a mais incrível informação de todas. Bug, o palhaço, agora é um Yonkou. O One Piece tem um jeito interessante de introduzir seus mais incríveis personagens. Shanks é só um singelo pirata, bebendo em uma taverninha esquecida no East Blue quando o conhecemos pela primeira vez. Assim como Rayleigh, que é só um aposentado pescador e envelopador de navios lá em Sabaody. O Oda não faz questão de contar certas coisas antes da hora, porque nesse mar de mistérios que navegamos, o prazer e a alegria da descoberta é metade da diversão. E a jornada de Bug em rumo ao título de Deus dos Piratas é uma das maiores diversões existentes na face da humanidade. Em um universo onde a risada é tão importante, justamente o Palhaço Estrela é a supernova incandescente que alcançou o posto de Imperador dos Mares. Mas como? Essa é a pergunta que todos estão se fazendo. Como ele conseguiu? Mas espera, certamente essa não seria a primeira vez que Bug contraria todas as expectativas e chega em alturas nunca antes imaginadas. Na verdade, ele tem feito isso por toda a sua vida. E, por algum motivo estranho, ainda existem pessoas que não acreditam em um dos maiores piratas da geração. O que é muito esquisito por si. Afinal, se eu te contasse que um pirata foi aprendiz do navio do Roger com apenas 9 anos de idade, depois decidiu seguir seu próprio caminho, ter a sua própria tripulação, navegou os mares ganhando experiências, tesouros, cicatrizes e dores, chegando até o fundo do poço em uma prisão inescapável, mas sem nunca desistir. E nunca desistindo, ele liderou a maior rebelião prisional da história do mundo de One Piece, sendo condecorado com poderosos aliados e o título de Shichibukai. Mas se eu te contasse que esse pirata tão determinado não parou por aí, ele queria mais, ele queria ser maior, você ia achar estranho? Você realmente daria risada? Ou será que você consideraria natural um pirata tão destemido em sua ascensão meteórica desejar tudo que o mundo tem a oferecer, todos os tesouros só para si? E se eu te dissesse que na oportunidade exata, no momento da queda de 2 Yonkous, 2 monolitos de poder que assolavam os oceanos, eles seriam um dos piratas a preencher esse grande vazio? Isso faria todo sentido, né? Por que não? Por que não Bug, o pirata lendário? Quem quer rir, tem que fazer rir. E Bug pode ser um palhaço, mas ele certamente não é palhaço. E conforme os fogos de artifício colorem os céus de Wano, o nosso palhaço pirata lendário favorito está rindo ainda mais, porque ele sabe que a maior explosão que está acontecendo por todos os mares é a sua estrela brilhando ainda mais incandescente. Agora, o palhaço estrela tem a sua própria constelação nos céus dos maiores piratas da história, e ele não vai parar por aí. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, e eu sou o Derek. E hoje vamos discutir a ascensão do Bug ao posto mais alto entre os piratas da atualidade. Como ele chegou lá e principalmente o que diabos ele fez. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever e principalmente com a nossa incrível lojinha chapéusdepalha.com. Lá você vai ter os melhores produtos para sair na rua orgulhoso, feliz e também ajudar seus 2 youtubers do Pirata que Estica. Então, sem mais delongas, partiu pro vídeo Alãozito, chama a vinheta e let's go! Bug, o Pierrot, fez a sua primeira aparição no capítulo 9, e precisamos comentar como esse é um grande momento da gênese do nosso mangá favorito, porque ele simplesmente representa tudo que um vilão de One Piece tem de melhor, de um jeitinho que só mesmo um vilão de One Piece pode ter. A Nami precisa pagar as dívidas dela com a vila, então ela rouba o mapa que leva até a grande rota justamente do Bug. Claro, não vai ficar nada feliz com isso, mas o melhor de tudo é que quando um dos seus subordinados vai explicar a situação, ele acaba usando um termo em japonês que lembra muito narigão vermelho foneticamente, o suficiente pro palhaço pirar
e mandar preparar o canhão. Inclusive, aparentemente, o Bug tem um fetiche por canhões, segundo a própria nome, então isso vai ser relevante daqui a pouco, segura. No melhor estilo Darth Vader, ele enforca o seu incompetente subordinado e na hora de explodir o rapaz, ele nem olha pra explosão. Dá pra ser mais brabo do que isso? Tudo por causa de um mal entendido. Em momento nenhum ele quis zoar o nariz vermelho do seu capitão, mas a mera menção a uma palavra parecida foi o suficiente para selar o seu destino. O que é simplesmente perfeito, né? Simplesmente One Piece. Cronologicamente, a primeira aparição do Bug na história é quando ele tem por volta de 9 anos, no finzinho do capítulo 964, na tripulação do Rei dos Piratas, Gol D. Roger. E é interessante analisar como os interesses desse personagem parecem ser egoístas e até mesquinhos em certos momentos. Mas, de certa maneira, assim como a sua contraparte na história, o Shanks, ele é a epítome do que é um pirata na obra. Logo na sua introdução, mesmo estando já na provável mais poderosa tripulação navegando, ele fica frustrado porque os jornais estão dando muito destaque para o bando rival dos piratas do Barba Branca. Em especial pela entrada de Kozuki Oden, um samurai de Wano que instantaneamente desperta o interesse em Roger. Isso representa a ambição de Bug. De algum jeito, ele sempre quer mais. E talvez, para surpresa de muitos, ele sempre consegue, ele sempre entrega. Surpresa de muitos, mas não de mim. A gente gosta de pensar como temos controle completo sobre nossas decisões e sobre nossas circunstâncias na vida. Mas eu acredito que existe uma energia intangível que joga pra frente aqueles que tomam risco e querem mais. E muitas vezes essa energia pode tomar a forma de algo que chamamos de azar, ou, nos melhores casos, em algo que chamamos de sorte. Por isso eu gostaria de chamar a atenção para essa situação. Bug nunca desceu para Laugh Tale por um grande azar, ou o que quer que seja, ele adoeceu logo que os piratas do Roger ancoraram na última ilha da Grand Line, a ilha onde residia o One Piece, o maior tesouro de todos os mares. Algo que certamente o Bug é louco pra ter. Ele é completamente louco por tesouros, mas nunca é só dinheiro fácil. Gostando disso ou não, parece que ele tem um magnetismo que o leva a alcançar fortunas através de infortúnios ainda maiores. O capítulo 19 é uma perfeita representação disso. É só lembrar como a desavença entre os dois Yonkous começou. Há 30 anos na história, em certo dia, os piratas do Roger saquearam um navio inimigo. A essa altura, Bug e Shanks eram apenas dois aprendizes, mas que já despontavam uma rivalidade. A verdade é que as convicções e a personalidade dos dois simplesmente não combinam. Bug sempre acredita em um caminho mais frio e material para sua idealização do que um verdadeiro pirata, enquanto Shanks tem uma visão mais aberta e criativa, que se assemelha mais ao conceito de liberdade nos mares que ele também parece ter imbuído tanto no Luffy. Estabelecendo essa rivalidade entre os dois futuros imperadores do mar, Bug também se mostrou um personagem altamente inteligente e calculista. Todo o movimento dele parece estar associado a alguma maracutaia que o elevará ao seu patamar desejado de poder e riqueza. No caso, ele ficou extremamente empolgado, porque no meio do caos e do combate entre as duas tripulações inimigas, Bug achou um incrível mapa do tesouro. Certamente um pedaço de cartografia que mostrava exatamente o X no local, onde uma grandiosa fortuna estaria escondida. Sério, existe algo mais piratesco do que isso? Com essa incrível informação, Bug já imaginava seu planejamento se costurando em uma malha de terrível sucesso, onde ele conseguiria colher os frutos por anos de uma empreitada violenta em busca do topo. Mas nessa altura, o magnetismo do infortúnio das fortunas começa a puxar Bug, a atrair Bug. Em uma discussão com Shanks, que também serve para ilustrar o conceito de Akuma no Mi no início do mangá, inclusive esse é o título do capítulo, ele acaba descobrindo que uma dessas frutas vale por volta de 100 milhões de berries, o que pode parecer loucura, mas a gente está falando de uma fruta não catalogada que foi achada aleatoriamente na Grande Rota. E aí, quando colocamos de frente ao valor de 5 bilhões de berries que a Ope no Mi foi avaliada pelo governo e marinha no capítulo 766, parece fazer todo sentido. O fato é que nosso querido palhaço poderia já se aposentar ainda criança, sentado na fama e poder adquirido em suas geniais jogadas. Então, ele arquiteta um plano. Ele passa a noite moldando uma fruta que seja idêntica, até então não nomeada Bara no Mi. Usando de toda sua malemolência e atuação incomparável, ele convence diversos piratas perigosíssimos da tripulação do Rei dos Piratas que ele comeu uma fruta e nada aconteceu. Tudo uma marotagem para ele justamente guardar a então desconhecida fruta e vender por lucros inimagináveis. Mas lembre-se, o infortúnio das fortunas acompanha Bug. E em um momento em que ele está se deleitando com seu sucesso, sem nenhum aviso aparece Shanks.
Shanks, um dos maiores vilões de todo o mangá, e simplesmente assusta o Buggy, que come a fruta inteira e se engasga. Pior, ele deixa cair na água o seu mapa do tesouro em uma tentativa desgovernada de salvar o seu plano, que parecia estar desaparecendo nas profundezas em questão de segundos. O futuro imperador simplesmente se joga ao mar e começa a se afogar. Efeito irônico da verdadeira Akuma no Mi, que acabou engolindo sem querer. Uma tempestade perfeita de tragédias que acaba fazendo com que ele guarde rancor e ressentimento do Shanks por toda a sua vida. Já estabelecemos um pouco da personalidade do Bug e como ele opera. Agora vamos entender exatamente como ele se tornou um Shichibukai. E certamente não tem um lugar melhor para começar do que através dos Piratas Rocks, mais especificamente um dos seus tripulantes mais importantes, o homem que morreu e se tornou lenda por seu tesouro. A lenda consiste basicamente na ideia que ele foi traído pelos membros do seu bando por esconder um tesouro de riquezas e proporções inimagináveis em algum lugar que apenas ele conhecia. Tanto que podemos ver que o corpo do Capitão John, que aparece em Thriller Bark, tem 4 buracos distintos no peito, que podem tanto ter sido causados por tiros ou por um objeto perfurante. Independente de como ele morreu, o fato é que ele teve um fim violento, muito provavelmente por conta de seu segredo e das pessoas com quem ele se rodeava. Dentro desse clima gostoso de desconfiança, a gente sabe que o Luffy pega um bracelete que na verdade é um marcador do lugar preciso do tesouro. Como sabemos isso? Claro que graças ao Bug e seu vasto intelecto e conhecimento pirata. É no capítulo 527 que ele adquire esse bracelete histórico. E é um momento incrível em que vemos a essência piratesca de Bug, que mesmo emocionado com a pureza do Luffy, ainda tá pronto para só passar a perna nele e seguir seu rumo. Mas é exatamente isso que acontece. E em Impel Down, justamente com todos os seus interesses escusos e pilantragens, ele acaba sendo elevado ao líder da rebelião. Não só obtendo toda a fama desse evento sísmico que abalou a marinha e o governo mundial, como também uma legião de seguidores fanáticos de extrema periculosidade. No capítulo 593 temos o emocionante reencontro entre ele e a sua tripulação original, cheia de choro e alegria. Afinal, eles estavam hiper orgulhosos de seu bravo e corajoso capitão, que havia saído em todos os jornais. Então, no capítulo 700, temos a confirmação de que Bug, o pirata lendário, se tornou um Shichibukai. Temos poucas aparições de Bug desde então, mas eu acho que isso tem um motivo específico, afinal, todas elas são de extrema relevância, o que só aumenta o mistério. Exatamente o que o Pierrot fez para que ele fosse levado ao nível Yonkou. No capítulo 803, descobrimos que ele montou um incrível negócio de mercenários, que estava indo de vento em popa, especialmente depois da queda do Doflamingo como chefão do submundo. Já no 895, na história de capa, a gente vê os covardes, piratas gigantes do Hajirudin abandonando o grupo de Bug. E depois, no 956, a gente tem um momento tenso, a chegada da marinha para capturar o Shichibukai após a abolição do sistema. Um momento perfeito para o Bug simplesmente escapar, mas de maneira corajosa, ele reúne seus homens, dá um discurso épico e depois ele pensa em escapar. Porém, isso não responde à nossa maior dúvida. Como ele chegou lá? Pra mim tá bem claro, certamente a chave é o tesouro do Capitão John. Acredito que na verdade o tesouro era algo muito maior e mais poderoso do que simplesmente uma fortuna inestimável. Provavelmente esse tesouro lendário esconde segredos ligados ao One Piece, segredos perigosos o suficiente para tornarem Bug, o palhaço, um dos 4 piratas mais poderosos de todos os mares. E seria perfeito pra ele, justamente porque tudo que o Bug quer é só ter o seu tesouro e viver a sua fortuna. É tudo que ele sempre quis desde a sua introdução. O capítulo 1053 confirmou que a arma ancestral Pluton está em Wano. Então, agora, a única arma ancestral que não conhecemos o paradeiro é Uranus, assim como não sabemos o paradeiro do tesouro do Capitão John ainda. É bem claro que Oda não revelou esses segredos juntos ao Bug porque ele ainda está guardando na manga o grande twist que vai revelar o maior canhão que Bug já viu na vida. Pode marcar aí, Uranus vai ser um raio laser gigante que pode obliterar qualquer oponente. E com ele, Bug comanda e aniquila quem quiser. Na última semana, o Ryokugyu avisou no capítulo 1053 que na última semana o mundo virou de cabeça para baixo. É certamente esse tipo de poder que pode ter destruído toda a frota da marinha. E Bug, acima de tudo, é um palhaço. O palhaço é lírico, inocente, ingênuo, angelical e frágil. O palhaço não interpreta, ele simplesmente é. Ele não é um personagem, ele é o próprio ator expondo-se e mostrando sua ingenuidade. Essa passagem diz muito sobre os palhaços, e eu acredito que o Bug seja um pouco de tudo isso, mas ao mesmo tempo seja o inverso oposto. Porque Bug não é simplesmente um palhaço, ele é um pirata com aparência de palhaço, trazendo todas as artimanhas, a malícia e a hostilidade que um pirata deveria ter. Mas, por ter a sua cara de palhaço, Bug acaba se encontrando em situações mais bizarras. E claro que o personagem favorito do Oda ia ser um personagem extremamente cômico, mas também muito importante. Desde o início do mangá, Bug esteve lá e ele foi o primeiro antagonista de todo o One Piece. O primeiro cara que realmente foi um vilão de saga pro Luffy e o cara que chegou mais perto de matar ele em Log Town, quando o Luffy sorriu em seus momentos finais. Claro,
salvo por Dragon na hora H. Então, Bug o Palhaço certamente agora obtém o poder que pra gente é inimaginável. Afinal, Morgan's Big News não ia escolher um personagem aleatório só por ser engraçadinho pra botar nesse posto. Agora, Bug tem de fato poder real e o seu carisma, malícia e habilidade pode o levar a horizontes nunca antes imaginados para um querido Pierrot. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês deem um like, curtam aí, a gente ainda vai aprofundar mais e mais no específico do que exatamente é esse tesouro, mas temos um mês aí de One Piece para discutir, para teorizar, para falar. Não deixem de seguir o canal, dar essa moral, dar o like, se inscrever, checa a nossa lojinha e é isso, galera, valeu!